Salve, salve galera! Neste vídeo trazemos as últimas notícias dos bastidores são paulinos para você. Mídia comenta o resultado desastroso do São Paulo na partida contra o Velo Clube e faz uma análise do clássico de domingo contra o Palmeiras. Veja também uma nova atualização do jornalista André Hernan sobre a permanência ou não de Zubeldia no cargo em caso de um resultado ruim diante do Verdão no domingo. Sem mais enrolação, só lhe peço seu like no vídeo e que se inscreva no nosso canal. São Paulo. O São Paulo. O São Paulo, cara, ele tá virtualmente classificado, porque o Noroeste tem 7 pontos, que é o terceiro colocado, enquanto que o São Paulo tem 15. Então, assim, é uma questão matemática de, na próxima rodada, você confirmar. Hoje, inclusive, teria confirmado, mas não confirmou, porque não venceu. O Velo Clube de Rio Claro, jogo em Brasília, essa excursão a Brasília, com o jogo atrasado aí, né, lá da primeira rodada com a Inter de Limeira, e agora na quinta-feira esse jogo contra o Velo, já que a Shakira, Waka Waka Waka, faz show no Morumbi. Então o São Paulo fez essa sequência de 2 jogos e, se contar com o jogo do Bragantino, foram 3 jogos lamentáveis do São Paulo. São Paulo que empolgou contra o Corinthians, contra o Guarani, um jogo antes, contra o Mirassol, e depois parou de jogar. Parou de jogar mesmo com seus titulares. E aí a gente se questiona, que tipo de jogo o São Paulo apresentará no clássico contra o Palmeiras? Que tipo de postura? Que tipo de desempenho esses jogadores definidos como titulares, né? O quarteto fantástico, com Oscar, Lucas, Luciano, Caleri, Enzo Dias, que eu acho que é uma afirmação, talvez uma das poucas boas notícias do São Paulo na temporada, na lateral esquerda. Na direita, o Cédric tá entrando, tá correspondendo. O Alan Franco segue mantendo a regularidade, o Pablo Maia e o Alisson também, mas o meio de campo, ele ainda está tendo alguma inconsistência e, ao mesmo tempo, oferecendo alguns espaços para o adversário. E aí, esse jogo contra o Velo Clube, ele assustou por quê? Porque a gente está falando de um adversário muito frágil, a gente está falando de um São Paulo titular e de um time que meteu 3 gols no São Paulo, ocupando alguns espaços, alguns buracos na defesa do São Paulo, exatamente por ter esse quarteto ofensivo com uma desguarnição muito grande. Um goleiro que falhou assim algumas vezes, e já vinha falhando, que é o Jandrei, mas ele não é o titular, mas enfim, não sei porque o Zubeldia tá dando uma sequência pro Jandrei quando talvez não precisasse tanto assim, né, correndo alguns riscos desnecessários. O Lucas, que não conseguiu nesses últimos 2 jogos jogar aquilo que a gente sabe que ele pode jogar. O mesmo vale para o Oscar, que acho que está sentindo a parte física e é curioso que ele esteja sendo escalado constantemente, já que tem um choque rei na sequência. O Luciano, que acabou fazendo a sua parte, o Caleri também eu acho que jogou bem, assim, dentro da sua atribuição, mas é muito pouco, né, gente? A gente pode encontrar ou procurar argumentos aqui para entender que o São Paulo, enfim, questão física, não sei o quê, rodagem de elenco e tal. Gente, não tem desculpa, né? Um jogador a mais contra o Bragantino, que tá mal das pernas, um jogador a mais contra a Inter e um jogador a mais não, né, mas um time muito fragilizado. Assim, os caras nunca tinham viajado de avião, o Velo Clube. Os caras estavam emocionados indo pra Brasília. Não dá, né? Pro Corinthians, não dá, né? Pro São Paulo tomar 3 gols do Velo Clube. Não dá, não tem como. Não dá pra admitir. E não vencer o jogo. Então, assim, como chega Luiz Zubeldia para esse clássico? Eu não tô falando nenhuma bobagem aqui, eu não tô exagerando. Eu acho que o Zubeldia, ele já vira o ano pendurado, se não pela torcida, pela diretoria, por várias questões. Os caras nunca foram muito fãs do estilo Zubeldia e tem informações internas de que ele causa no ambiente, cobrando dirigentes, impedindo dirigentes de entrar no vestiário. Os caras já não vão muito com a lata dele, mas os resultados, né, enfim, o trabalho estava bom, a torcida abraçou e tal, ele acabou sendo mantido. E eu acho que é um técnico que tem que ser mantido. Eu posso questionar aqui algumas escolhas do Zubeldia, mas não acho que ele tenha que sair abruptamente do São Paulo sem você, pelo menos, pensar, raciocinar se esse é o melhor a fazer nesse momento, se tem um substituto à altura, se os processos que ele vem fazendo, eles são coerentes ou não. Eu acho que essa análise tem que ser feita de uma forma muito mais profunda do que simplesmente decidir com o fígado, né? Do tipo, perdeu o jogo, tá fora, perdeu 3 seguidas, não sei o que, 3 seguidos sem ganhar, não, manda embora. Eu acho que não é por aí, mas eu reconheço que a pressão para ele já vira de 2024 para 2025 com uma pressão. E a gente vai começar falando do São Paulo, que mais uma vez tropeça. Vamos para Brasília.
3-3 contra o Velo Clube. Era o lanterna do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista, melhor dizendo, o Velo. Deixa com esse pontinho. Ó o Elton Serra aqui, mas vamos direto para os melhores momentos enquanto a gente conversa, Elton. O São Paulo vem de 2 jogos que não conseguiu vencer. A derrota contra o Bragantino, depois o empate no último jogo contra a Inter de Limeira, mesmo estando com um jogador a mais, né? Hoje não teve expulso, esteve na frente 3 vezes no placar, mas 3 vezes deixou o Velo Clube empatar. E aí, companheiro, o que acontece com esse São Paulo? Boa noite. Boa noite, Edu. Para você, para o Pan de Esportes, realmente mais um resultado surpreendente. Analisando o time que o São Paulo colocou em campo, claro que tem rodado ainda o elenco, o Zubeldia, mas o Velo Clube é uma das piores equipes do campeonato e conseguiu fazer 3 gols nessa defesa do São Paulo. Defesa que tinha o Alan Franco e o Arboleda, dos caras que atuaram grande parte do Campeonato Brasileiro no ano passado, apesar de 2 laterais novos, né, no elenco, um sistema defensivo mais confiável. É claro que tinha o Jandrei também, né, que é um goleiro que não conseguiu se firmar no São Paulo, ainda é uma opção, né, para o Zubeldia. Não é o titular da equipe, logicamente, mas também acredito até que tenha cometido falhas nesse jogo, viu, Edu? Foi um jogo onde ofensivamente o São Paulo funcionou, né, e era natural com o Oscar, com o Lucas, o Luciano e Caleri o ataque funcionasse. O Luciano acabou sendo o grande destaque desse quarteto, né? O Caleri, eu acho que em segundo plano, acho que os dois, coincidentemente, né? Os dois saíram do jogo, do quarteto, os dois acabaram saindo, mas a defesa deixou a desejar e acabou levando 3 gols de um dos piores times do campeonato, que nem tem um ataque tão eficiente assim, né? Mas se aproveitou muito bem o Silas no primeiro gol, e o Nen, né, que fez o terceiro já nos acréscimos, determinando aí esse empate importantíssimo, inclusive, para o Velo Clube, que luta contra o rebaixamento. O jornalista André Hernan trouxe a última atualização sobre a permanência ou não do técnico Luiz Zubeldia no comando do São Paulo. Mas antes dessa nova atualização, não se esqueça de aproveitar mais alguns dias da oferta de lançamento do e-book A História do São Paulo e faça como milhares de são paulinos que estão tendo acesso à trajetória completa do maior clube do Brasil, com fatos inéditos jamais revelados pela imprensa, os bastidores das maiores conquistas, a ficha técnica dos maiores ídolos e muito mais. Acredite, você vai se encantar em conhecer a trajetória completa do São Paulo neste e-book que custa menos de uma fatia de pizza. Mas corra que não iremos mais adiar essa oferta. Acesse o link abaixo deste vídeo e faça parte você também da história do São Paulo. O São Paulo segue em uma situação delicada no Campeonato Paulista. Após a vitória contra o Corinthians, o time não se acerta mais dentro de campo. O setor defensivo é frágil e mesmo com o quarteto funcionando lá na frente, o sistema defensivo expõe a fragilidade do elenco, que perdeu pontos imprescindíveis nas últimas partidas contra times fracos e agora tem pela frente um Palmeiras que, apesar de não estar em seu melhor momento, vem motivado pela vitória por 3-0 diante da Inter de Limeira, time na qual o tricolor não saiu de um empate sem gols. A pressão pela demissão de Zubeldia tem aumentado na arquibancada, mas segundo o jornalista André Hernan, mesmo após o empate de ontem, tudo continua da mesma maneira pela diretoria no que diz respeito à demissão do treinador. Ele continua e provavelmente em caso de mau resultado contra o Palmeiras ele vai continuar. A carência de bons técnicos no mercado seria um empecilho à diretoria para contratar um novo treinador que atenda à necessidade do elenco. Agora eu lhe pergunto, em caso de um resultado negativo no próximo domingo contra o Palmeiras, a diretoria deve demitir Zubeldia? Comente aqui embaixo a sua opinião, pois ela é muito importante para que a diretoria saiba o que pensa o torcedor. E o nosso salve-salve de hoje vai para Fábio Araújo de Campo Grande, Nivaldo Pereira de Termedal, Alexandre de Natal, Guilherme de Piracicaba e Poliana de Boa Vista, Roraima. Se você quiser ganhar um salve-salve no próximo vídeo, deixe o seu nome nos comentários e a cidade de onde estar falando.